Então, boa noite a todos. Para quem está a primeira vez na casa, seja bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pede e obtereis, mais precisamente dos itens 9 a 15, que é a ação da prece e transmissão do pensamento, que vai de encontro a tudo que o nosso amigo William já comentou no estudo do Livro dos Espíritos. É um capítulo... Esse item é longo, né? Então a gente vai decorrer por ele. Vamos ver se conseguimos terminar, mas se não terminarmos todos os itens, que a gente tente tirar o máximo proveito do que for possível. Então o item 9 começa, né? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres, que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então eu começo falando que a prece é uma invocação, né? Invocação é o que? É um chamamento, né? Um rogo, uma súplica, né? Então geralmente a gente faz isso quando a gente vai se dirigir a Deus ou aos bons espíritos, como ali é citado, né? E o objetivo da prece geralmente é o quê? É para se fazer um pedido, um agradecimento ou uma glorificação a Deus, né? Glorificar, né? Exaltar, honrar a Deus, reconhecer a sua magnificência. E que a gente aprenda a fazer a prece mais no sentido de agradecer e glorificar a Deus do que no sentido de ficar pedindo coisas, né? É isso que o Pai espera de nós também. O item 10, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que no caso em que o ser a quem oramos, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então, quando a gente transmite nosso pensamento em direção a alguém, esse pensamento chega até esse irmão, ele pode acudir, né, no caso vir em nosso socorro, em nosso auxílio, ou nos responder esse pensamento que a gente emitiu para ele, como o pensamento pode simplesmente chegar até ele, né? O que quer dizer isso? Às vezes esse irmão, como o nosso amigo William comentou, não está numa situação muito boa, né, independente de ser encarnado ou desencarnado, e esse pensamento chega até ele como algo que vai lhe dar um reconforto, né, lhe inspirar, talvez lhe trazer de volta a esperança, o bom ânimo, mas não necessariamente quer dizer que ele vai responder, porque talvez ele não esteja em condições emocionais para tal. Então, para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, né, esse fluido universal que ocupa todo o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Então a gente tem que aceitar, né, que tudo está imerso nesse fluido universal. Tudo. Então, o que alguns cientistas já acham que no espaço aí existe o vácuo, não. Na verdade existe esse fluido universal que não é tão fácil de mesurar, né, de ter na mão para mostrar, mas não existe vazio, né? Tudo está preenchido nesse fluido universal, como ele dá o exemplo do caso da nossa atmosfera, né? Então a nossa camada atmosférica, que é formada por gases, né? Vapor de água também. E ela é limitada, ela tem uma determinada limitação que é feita devido à gravidade, né? Então a atração gravitacional da Terra faz com que esses gases não consigam ir mais longe do que esse campo gravitacional. Então isso faz com que a gente tenha um limite da nossa atmosfera. Então esse fluido, né, o fluido universal, recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som.
com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito, né? Então, indo de encontro ao que a gente falou, né? Então, pela vontade, a gente dispara esse nosso pensamento, que ele caminha pelo universo até chegar a quem a gente está direcionando esse pensamento, por intermédio do fluido universal, da mesma forma que o som se propaga no ar, né? Então, o som ele só pode se propagar num meio material, né? Onde haja matéria. Então, é por isso que no espaço não existe som, né? Quando a gente assiste aí Star Wars, aqueles barulhos de explosão, é tudo mentira, ficção, porque no espaço não existe som, né? E o som, no caso, ele está limitado à atmosfera. Então, aqui na nossa atmosfera terrestre, o som está limitado à nossa atmosfera, mas o som pode existir dentro da atmosfera de outros planetas, dependendo do tipo de matéria que lá se encontra nesse planeta, né? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, o fluido universal ele não tem limites, e é por isso que não interessa se a quem a gente está dirigindo o pensamento, se esse irmão de repente já evoluiu, está numa outra galáxia, num lugar muito mais evoluído. Se a gente dirigir o pensamento a ele com fervor, ele chega, porque o fluido universal está imerso a tudo, e o pensamento não tem distância, ele vai sempre de encontro a quem a gente o dirige. Então, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então a energia dessa corrente guarda determinada proporção com a do pensamento e da vontade. Então, quanto maior for a vontade empregada nesse pensamento, quanto mais sinceridade tiver nesse pensamento, maior intensidade terá essa corrente para que chegue ao seu destinatário, né? Então é ela que permite a comunicação entre todos os seres, encarnados ou desencarnados, e como diz aqui também, que permite a relação entre seres encarnados, né? Como a gente já viu muitas histórias aí de pessoas, uma num continente, outra no outro, pensam uma na outra ao mesmo tempo, resolvem se ligar e falam, estava pensando realmente em você, né? Então é a força do pensamento e é claro também a similaridade de ideias e de simpatia, né? Então, essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e único apto a torná-la eficaz. Então, né, vem aqui, como diz aqui, para nos auxiliar a compreender a utilidade da prece puramente mística. Mística aqui é no caso de divina, né, que a gente tem também um místico de coisas imagináveis ou que não são verdade, mas mística aqui é no caso de coisas divinas, né? E também tem por fim nos mostrar o poder que ela exerce, né, em ação direta e efetiva, né? Através de um passe magnético, através de uma oração, um passe magnético, a gente pode exercer curas, né? Não simplesmente porque está ali doando o magnetismo, né? Se faz necessário o magnetismo, mas como diz aqui no final da sentença, se tiver a aprovação de Deus, né? Então, se uma pessoa
trabalha, tem a vontade de auxiliar alguém através do passe magnético, que ela faça isso de coração e com muita boa vontade. Se toda essa doação vai servir para curar a pessoa que está sendo atendida, aí existe a parte do merecimento dessa pessoa, a parte da autorização de Deus que ela seja curada, né, se houver um merecimento naquele momento. Mas não cabe a nós julgar. Será que essa pessoa merece um passe magnético bem forte para curar alguma coisa? Então não cabe a nós julgar. O que a gente for fazer pelo próximo, que a gente busque tentar fazer sempre da melhor forma possível, e a esse irmão, a essa irmã, vai chegar aquilo que ele merecer, aquilo que Deus permitir. Então, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada sua saúde e, em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? A resposta: não, pois que houvera podido encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, assim, ele sabe que ele está com problemas de saúde, ele sabe que isso é causado devido aos excessos, né? Não interessa qual, se é de comer muito, se é o cigarro, se é a bebida. Ele sabe que é isso que está causando mal para ele, mas ele não tenta diminuir ou parar. E arrasta até o fim dos seus dias. Ele vai ter o direito de reclamar, de perguntar para Deus por que ele não teve a cura de uma doença que veio a ser causa desses excessos? Não, ele não tem, né? Porque, como diz aqui, se ele tivesse a vontade de parar, de se melhorar, ele teria orado, teria pedido a Deus. E se ele fizesse isso, ele ia ter então o concurso dos bons espíritos que iam chegar ali e dar uma força para ele, para que ele conseguisse vencer essa necessidade, esse desejo desse vício, seja ele qual for. Mas quando a gente não faz isso, quando a gente não ora, a gente não pede ajuda, a gente deixa o nosso campo mental aberto para os irmãos do plano espiritual já desencarnados que se comprazem de todos esses vícios. Então, o irmão que está desencarnado, que era viciado no fumo, em alguma droga ou na bebida, ele vai se aproximar do irmão que aqui encarnado tem esse mesmo problema e vai estar incentivando a ele pelo pensamento a ir usar a droga, a ir fumar, a ir beber. Então, a gente está em constante transmissão de pensamento com alguém. Se é um bom espírito ou se é um espírito ainda atrasado no plano evolutivo, quem faz a escolha é a gente, de acordo com o tipo de pensamento que a gente nutre, que a gente alimenta. Então, a importância do orar e vigiar, né? Então, como diz aqui, né, a prece é um dos meios de comunicação por transmissão de pensamento entre encarnados, entre desencarnados ou entre encarnados e desencarnados. O que não impede de nos comunicarmos sem a prática da prece. Então, sem estarmos em prece, a gente está em comunicação por pensamento. E a força moral necessária, né, como cita ali no texto, só se obtém através da prece. Alguém que está no desequilíbrio mental, com pensamentos de baixo teor vibracional, né, de baixo teor moral, ele vai entrar em sintonia com irmãos que se encontram nessa mesma faixa. E um irmão que se encontra numa faixa dessa, que é um irmão ainda no atraso, né, equivocadamente, momentaneamente, ele não pode dar nenhuma força moral a esse encarnado. Ele vai receber um tipo de energia, um tipo de vibração de acordo com a qual ele está alimentando. Então a gente está em constante comunicação por pensamento. Agora, para receber essa força moral, se faz necessário a prece, se faz necessário o fervor, se faz necessário a sinceridade dos nossos pensamentos, para que então Deus possa permitir que alguém venha em nosso auxílio, né? Então, como comunicações de baixo teor moral
não podem obter ou proporcionar nenhuma força moral. Então, atenção ao orar e vigiar, pois mesmo sem percebermos, estamos em constante comunicação, através do pensamento. Então, se em duas partes se dividissem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa própria, pela sua incúria ou pelos seus excessos, ver-se-á que a segunda, causada pelo próprio homem, em quantidade excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Então, alguns dos males, que chegam até nós, que a gente chama de males, e que a gente não pode evitar porque eles estão aí programados para passar pela nossa vida, nessa jornada, nessa encarnação, esse a gente não pode evitar. Mas muitos dos males que chegam até nós são por culpa das nossas ações, da nossa falta de vigilância, nossa falta de oração e o nosso se deixar levar por todos os vícios aí que esse mundo oferece, as paixões, o prazer. Então tudo que é em excesso faz com que a gente baixe as nossas vibrações, faz com que a gente comece a desrespeitar a lei de Deus, porque a lei de Deus é uma lei de harmonia. Quando a gente entra em excesso, seja lá do que for, a gente está fazendo um descumprimento, um desrespeito da lei de Deus. Então, a gente não pode falar aqui em porcentagem, porque cada um está numa situação, mas com certeza a porcentagem de males causados por nós mesmos é muito maior do que aqueles que já estão predestinados por passarem pela nossa vida, e que sempre tem um propósito de ser. Então, se a gente fizesse mais atenção aos ensinamentos que chegam até nós através de Jesus e através de outros missionários que vêm nos trazer bons exemplos e bons ensinamentos, se a gente praticasse então e obrasse com sabedoria e prudência, muitos desses males não chegariam até nós e a nossa vida seria muito menos complicada ou muito mais fácil, e isso só depende de nós. Então, não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se a gente realmente observasse e cumprisse a lei de Deus como se deve, já seríamos espíritos puros, porque é isso que os espíritos puros fazem. A nós, que ainda não somos espíritos puros, uma vez que a gente já sabe que é esse o caminho, que é isso que a gente tem que tentar fazer, cabe a nós, pelo menos, nos esforçarmos com sinceridade, para que sejamos dignos de ter o auxílio do céu. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos que recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças e etc. Então, tudo que chega de mal, que a gente chama de mal pra gente, na maioria das vezes é fruto das nossas ações. Então aqui são apenas alguns exemplos, mas a gente vê, de acordo com o que a gente faz, o que chega pra gente. Então se a gente tivesse ponderação, tudo que ele citou aqui na primeira parte, a gente pode querer ter, só que com ponderação. O problema é quando a gente vai ao excesso, quando a gente não reconhece os nossos limites e quando a gente não reconhece aquilo que nos é suficiente. Que às vezes a gente tem a capacidade de ir mais além, em determinada direção, seja lá qual ela for, mas a gente tem que sempre se colocar, a questão é, há necessidade de ir mais além? Se eu for mais além, o que isso vai me proporcionar de bom? E o que isso proporcionará de bom
aos que estão em torno de mim, né? Que a gente não pode ser egoísta, temos que pensar no todo. Se a resposta não for positiva, é bom refletir, né? Talvez não seja uma boa ideia ir mais além, que a gente pode estar indo aí na direção do excesso, que vai nos trazer, em contrapartida, esses males, que depois a gente vai ter que resgatar e superá-los, né? Então a gente pode estar evitando essas dificuldades através da reflexão e do bom senso. Então, admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, né? Ele está falando aqui dos primeiros, os quais a gente não pode evitar. Que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Já não seria uma ótima situação para a gente nos livrar dos males que a gente mesmo causa? Então é óbvio, né, a resposta, né? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles forças para resistir aos pensamentos maus, cuja realização nos pode ser funestas. Então, a gente pede ajuda, ela vem. Se a gente não pode, a gente está ali com o nosso campo de proteção aberto para os irmãos que querem desfrutar desses mesmos vícios no quais a gente esteja momentaneamente imerso. E aí não tem como ter ajuda, porque a gente não está pedindo ajuda, né? É como disse lá, né? Pede e obtereis, né? O Pai é bom, mas a gente tem que pelo menos ter a humildade de pedir, né? A gente às vezes não pede por orgulho. Então, se a gente não pede, se a gente não demonstra que pelo menos quer a ajuda, ela não vai vir, não é porque o Pai é ruim, ele vai deixar a gente aprender. Às vezes a gente não faz isso com criança, né? A gente fala, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente viu que ali não vai ser nenhum perigo para ele, mas que vai ali dar nele um susto. A gente não deixa para aprender, quando ele não aceita a nossa instrução. Então é a mesma coisa. O Pai, se a gente não pede ajuda, a gente não faz por onde, ele deixa a gente quebrar de vez em quando, como a gente diz, um pouco a cara, para ver se aprende, né? Então, nesse caso, o que eles fazem, né, os bons espíritos, não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Então, uma vez que a gente pediu ajuda, está tentando se conectar com esses bons espíritos, a gente tem os nossos momentos de queda ali que começa a pensar em coisas não muito boas, mas uma vez que a gente pediu ajuda, eles vêm aqui soprar na gente. Atenção, não, isso aí não é bom. Então eles vão vir no nosso socorro nos inspirar. E aí vai depender da gente tá aí captando essa inspiração e tomando a decisão, né, melhor para nós, né? Eles em nada obstam o cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio, né? Dirigindo aqui é guiando, né? Então, assim, ele fala assim, é por aqui, é por ali. Mas quem vai tomar a decisão mesmo, se a gente vai por aqui ou por ali, somos nós. Então, agem, contudo, a nossa revelia, né? Sem o nosso consentimento, sem a gente nem sequer notar. Eles agem ali por detrás, dando aquele suporte, mesmo que a gente não esteja percebendo, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade, para evitar que a nossa decisão seja uma decisão imposta pela insistência deles. Então não, eles nos inspiram, mas respeitam a nossa decisão, não impõem nada. O homem se acha então na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Então a gente chega até alguém, tô com uma dúvida, tô com um problema, como que você acha que eu poderia fazer para resolver isso ou aquilo? E a pessoa, se ela for te dar um bom conselho, vai falar, eu acho que você teria que fazer isso dessa forma, mais isso aqui, isso aqui, isso aqui. E quando ele começa a te dar as instruções sobre o que você deveria fazer para resolver aquele problema, você começa a pensar aqui no trabalho que vai dar para fazer tudo aquilo. Então, você pediu, o conselho foi dado, mas cabe a você tomar a decisão se você vai seguir o conselho que vai te tirar de um problema ou se você vai deixar a preguiça e a ociosidade falar mais alto
e aí o problema vai persistir, né? Então, a ajuda vem. Então, quando a gente não pede, demora mais para vir ajuda. Quando a gente pede, ela vem através da inspiração. Mas mesmo nesse momento, depende de nós tomar a decisão se vamos tirar proveito ou não dessa ajuda, dessa inspiração que chega até nós. Então, os bons espíritos agem sobre nós através da inspiração sutil, nos dirigindo pelo bom caminho somente se aceitamos a sugestão que eles nos fazem. Então, eles nos falam qual é a direção e cabe a gente decidir se quer seguir ou não esses conselhos. Quer Deus que seja assim, para que aquele, se referindo ao homem, tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Se a gente fizesse algo porque os Espíritos simplesmente mandaram, nos impuseram, mesmo que seja uma coisa boa, a gente não teria mérito nenhum, não foi nossa escolha. Então a gente tem que ter a responsabilidade pela decisão, e uma vez que a gente tem essa responsabilidade, a gente é digno de receber a nossa gratificação, porque a gente fez por onde, né? Então a gente tem que ser merecedor. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras, pede e obtereis, né? Então é o pedir com boa vontade, pedir com fervor, com sinceridade e estar disposto a colocar em prática o que for necessário para então que essa bênção se concretize, né? Senão ela fica só pela metade. Você pediu, a ajuda chegou, mas você não fez a sua parte para concretizar. Então, não termina, né? É uma constante, porque isso aqui está falando da nossa evolução, né? Então, até um dia chegarmos a espíritos puros, é constante essa nossa comunicação pelo pensamento, então é constante a necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos para estarmos, se possível, na maior parte do tempo, em conexão com os bons espíritos e não com os nossos irmãos que ainda se encontram em atraso no caminho, né? Então, mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam ao que vimos de apontar. Então, os efeitos da prece vão muito além, e ao Espiritismo ficou a responsabilidade de nos mostrar que essa comunicação existe, né? Através, como fala aqui, da comunicação entre encarnados e desencarnados. Então, ficou essa missão espiritiva de nos revelar essa comunicação, de nos mostrar que ela realmente existe. Uma vez que agora que a gente sabe disso, é nossa responsabilidade de tirar proveito dela da melhor forma possível. Recomendam-na todos os espíritos. Então, todos os espíritos recomendam a prece. A prece é a comunhão com Deus. Como foi dito bem no início, toda a prece é dirigida a Deus. Se a gente faz uma prece pensando num santo, ela vai para esse santo, pega ela e dirige ela a Deus, porque ninguém tem autorização, tem o poder de tomar ação ou decisão sobre o que for sem a permissão de Deus. Então tudo passa por Deus. E como falaram nisso, quando a gente dirige esse pensamento a um outro ser que não seja Deus, imaginando os irmãos que cultuam não seres, que cultuam objetos, seja lá o que for, mesmo nesse momento, se o pensamento deles é bom, é de coração, é pedindo coisa boa, esse pensamento também será redirecionado a Deus, porque o que Deus julga é a intenção, a veracidade do coração, a bondade que está por trás daquele pedido, né? Então é sempre isso que Deus vai estar medindo. Então recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, né, é negar a bondade de Deus. Se for orgulhoso, é recusar para si o auxílio que Deus pode te dar. E continuando sendo orgulhoso e abrindo mão de praticar a caridade, é recusar um bem que ela pode fazer a uma outra pessoa, né? Então é um descumprimento da lei de Deus não ter a prática
não ter o costume de fazer oração, de fazer prece, de se conectar com o Pai. Atendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, né? Devido à verdade que está inserida nessa prece, devido à sinceridade que está inserida nessa prece. Porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. A necessidade daí de aprender o perdão, né? Como orar realmente de coração puro para Deus, se a gente estiver com mágoa de alguém, se a gente estiver desejando mal a alguém, né? Como Jesus disse, né? Antes de fazer a sua oferta a Deus, volta e reconcilia-te com teu inimigo. Então, para estar de paz com Deus, a gente precisa estar de paz com todos ao nosso redor. Do coração do egoísta, daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Né? Como já vimos em outras passagens, fora da caridade não há salvação. Então, há necessidade de adentrarmos a esses ímpetos de caridade, porque quanto mais caridoso a gente se transformar, quanto mais em comunhão com os ensinamentos de Jesus a gente tiver, maior força vai ter a nossa prece. Então, claramente isso se compreende que por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência as daqueles cujo proceder sente-se a de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. O que quer dizer isso aqui? Né? Ele está falando que é instintivo da nossa parte, que quando a gente quer nos recomendar a prece de alguém, é quando a gente vai falar para alguém, não estou muito bem, você pode colocar meu nome nas suas orações? Você pode orar por mim? A gente pede isso para alguém de má fé? A gente pede para quem? Para alguém que a gente acredite que já tem ali um coração bom, que a gente acredite que acredita em Deus, que a gente acredite que vai realmente orar por nós e a gente acredita que essa oração vai nos trazer algum bem. Então ele fala instintivamente, quando a gente vai pedir para que alguém ore por nós, a gente não pede para qualquer um, a gente pede para alguém que a gente imagina que tem ali um fervor nas suas orações. Então é isso que quer dizer essa passagem. Então a gente não pede oração para uma pessoa de má índole, né? A gente precisa orar por eles. Então, por exercer a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, ou melhor, quando necessário, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Né? Porque quando a gente vibra, quando a gente entra em oração, tem ali uma ação magnética, né? E o magnetismo pode providenciar curas. Mas a gente está num momento de a gente está muito abatido, está precisando de ajuda, mas a gente teve ali pelo menos a humildade de lembrar de Deus e pedir ajuda para Ele. A gente, por nós mesmos, a gente não está em condição de emanar um magnetismo que possa nos autocurar, nos ajudar ou ajudar uma outra pessoa. Mas devido à nossa sinceridade, o nosso fervor, a nossa humildade de pedir ajuda a Deus, então se os espíritos, e com a permissão de Deus, veem a necessidade, eles vão suprir essa falta de magnetismo para que tenha então uma eficácia maior, para que a gente possa então ter aí uma cura, se assim for permitido, se assim for do nosso merecimento. Mas como eles dizem aqui, né? Quando o julgam digno dessa graça. Então tem que ter ali realmente uma sinceridade naquele pedido, ou quando ela lhe pode ser proveitosa. Porque os espíritos bons, eles são também misericordiosos e caridosos. Então, ajudar alguém,
mesmo que ele não esteja pedindo com todo aquele fervor, é também uma prática de caridade e que esses irmãos, graças a Deus, sabem fazer e muito bem. Então, o homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida, só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Então, quando a gente tem a humildade de reconhecer que a gente ainda não é uma pessoa que segue 100% os ensinamentos de Jesus, a gente reconhece que de vez em quando a gente ainda vacila nesse ou naquele vício que ainda nos é muito forte, mas quando a gente tem a humildade de reconhecer isso e pede ajuda, a ajuda vem. Se a gente sabe que a gente se encontra nessa condição ainda de vacilante e a gente sabe que tem alguém que está passando por necessidade, o fato de a gente reconhecer que a gente ainda não está perfeito não nos impede de orar por aquela pessoa. Então é isso que quer dizer. Reconhecer que a gente ainda não é totalmente correto, em sintonia com a lei de Deus, não deve ser motivo para que a gente não ore por outro. Porque o que Deus vai levar em consideração aqui é a boa vontade, é a caridade envolvida nessa ação. E ainda vai ver isso como um reconhecimento da nossa parte, da nossa humildade de reconhecer que a gente ainda não está totalmente preparado, né? E é isso também que vai nos impulsionar em direção à nossa conversão ao caminho do bem, como fala no texto, né? Então, repelida só é a prece do orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso se vê como um Deus. Muitas vezes ele nem acredita em Deus. Lembra porque todo mundo fala que Deus existe, mas não acredita. Então, não crendo no Deus Pai, quando o orgulhoso pede algo, ele pede para si mesmo. Ele está fazendo um pedido e acreditando que ele mesmo vai realizar aquilo que ele está pedindo. Pois acredita no seu poder, não submetendo-se a ninguém. Se falar para o orgulhoso que ele tem que se submeter à vontade de Deus, ele não aceita. Eu me submeter? Eu sou capaz de fazer tudo o que eu quero. Então a oração do orgulhoso ela é repelida porque ela não é uma oração sincera. Não é porque os espíritos o julgam, mas ela não é sincera, então ela não chega ao Pai. Como disse aqui, ele está orando para ele mesmo, então já está chegando, né? Foi aqui e voltou. Então não está indo para o Pai, então não tem por que o Pai atender, né? A última passagem. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem ao recolhimento. Você pode estar no meio da guerra, tudo explodindo. Se conecta com Deus. A conexão do pensamento é pelo fluido vital, não é pelo ar. Então nada vai interferir, vai chegar a ele o seu pedido. Então a influência do lugar só faz sentido se for no caso de um recolhimento. Você está num lugar de mais paz, talvez caindo uma aguinha ali de cachoeira. Isso te ajuda a ficar mais em paz e a se conectar melhor com a espiritualidade. Mas não é necessário estar num lugar desses para orar, para se conectar com Deus. Deus quer que a gente se conecte com Ele o tempo todo. Então, uma vez que a gente lembrou dele, ele já está feliz e ele vai responder instantaneamente. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono, né, em uma só voz. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente ou por conta própria. 100 pessoas
juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhes dirijam do que a das 100 outras. Então, existe apenas 2 situações. Você ora sozinho, conexão direta com Deus, ou você ora em comunhão com outras pessoas se dirigindo a Deus. Em comunhão é a partir de 2 pessoas ou mais, você já está numa oração em comunhão. Agora a quantidade não interessa, o que interessa é realmente a sintonia de pensamento, a sintonia de ideais, porque como diz aqui, né, se tiver 1000 pessoas, cada uma pedindo uma coisa, é como se tivesse 1000 orações individuais, não é uma comunhão de orações. Então, o que vale realmente é a comunhão de pensamentos, a comunhão de bons pensamentos, e isso com certeza apraz muito mais a Deus do que a quantidade de pessoas reunidas num local onde as suas orações não têm nenhuma grandeza moral envolvida nelas, né? Então, a prece é uma bênção que Deus nos disponibilizou para nos ajudar na nossa caminhada. É gratuita, assim como todas as bênçãos de Deus. Não há necessidade de pedirmos autorização para praticá-la. Basta termos boa vontade. Devemos fazer uso dela mais para agradecer e glorificar a Deus do que para fazermos pedidos. E se o intuito da prece for pedir algo, que reflitamos para ver se o que iremos pedir nos é realmente necessário ou se não é algo supérfluo. Se for supérfluo, é melhor não pedir. A parcela dos males que a gente não tem como evitar é muito pequena comparada com a parcela dos males que criamos devido à nossa invigilância. Então, a pequena parcela inevitável, provavelmente, nada mais é do que os resgates das nossas dívidas, das nossas inflações cometidas no passado. Porque Deus não nos oferece mal à toa, né? Tudo que Deus nos disponibiliza tem um propósito, é a nossa evolução. É só isso que Deus quer da gente. Existe a lei de progresso, todo mundo um dia vai ser um espírito puro. E para nos auxiliar nessa lei de progresso, Deus nos coloca situações para nos ajudar a nos melhorarmos. E parte dessas situações são os resgates. Resgates de coisas, de infrações que nós causamos pela nossa invigilância, pelos nossos excessos. Então não existe nenhum mal que Deus nos impõe, simplesmente porque Ele quer que a gente passe aquele mal por nada. Não, sempre tem um propósito. Se a gente não consegue enxergar a raiz desse mal nessa existência, é muito provável que a raiz dela está numa existência anterior. Não nos interessa lembrar qual foi esse mal, o que nos interessa é o quê? É a submissão, a resignação de aceitar tudo que chega até nós e de agir com a melhor boa vontade possível. Se é grave ou se não é grave, um mal chegou até nós, o que quem tem que fazer? Se colocar em prece, em oração, pedir forças a Deus, não simplesmente para desaparecer com esse mal, mas para nos dar força de passar por ele da melhor forma possível e sem prejudicar a mais ninguém. Então é isso que a gente tem que pedir força para Deus. A gente está doente com uma enfermidade grave, não temos simplesmente que pedir a cura. Temos que pedir a Deus a força para passar da melhor forma possível por essa doença, por essa fase. Porque a doença do corpo é a purificação do espírito. Então, muitos dos males que a gente vê como tragédias é a graça de Deus aí nos ajudando a expurgir as impregnações negativas que estão no nosso perispírito, né? Que a gente tem o nosso corpo semimaterial. E quando a gente desencarna, ele nos acompanha e ele nos acompanha com toda a identidade do que a gente tem alimentado na nossa caminhada. Então, resquícios de vícios, de doenças, acompanham o nosso perispírito. Então, muitas doenças servem para expurgir, para limpar o perispírito. Então, as doenças são uma bênção de Deus se a gente souber passar por elas, né? A verdadeira vida é a vida espiritual. Então, a cura às vezes vai se dar do lado de lá, não necessariamente tem que ser no corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta que Deus nos empresta e que nos é muitas vezes muito útil, porque é uma doença, uma enfermidade que é expurgida através do corpo físico, fica aqui. Se a gente passa para o lado de lá, a gente volta talvez muito mais puro do que quando
entrou nessa reencarnação. Então que a gente busque enxergar as coisas com mais positividade, tentando buscar sempre o algo bom que tem por detrás de tudo, porque Deus é bom, então não pode ter nada de negativo, nada de ruim por detrás das coisas que Deus nos proporciona. Então, que assim seja, né? Fazer a nossa oração. Obrigado, Pai da vida, por mais essa oportunidade de compartilharmos esse momento de reflexão, de relembrarmos a importância de estarmos constantemente em ligação com o Senhor, que sempre nos proporciona o reconforto e a ajuda necessária, uma vez que a gente tenha a humildade de pedir e fazer a nossa parte. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos proporciona e que essa bênção, que todas essas vibrações positivas, que essa energia maravilhosa possa se estender a todos que necessitam, a todos os lugares onde se fazem necessário, indo de encontro a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, principalmente aqueles que momentaneamente ainda se encontram na ignorância. Que o Senhor nos abençoe e permita que após o nosso passe possamos retornar em paz aos nossos lares. Que assim seja.